Será que você está respirando adequadamente na corrida? Fala, meus atletas, eu sou o Ricardo, fisiologista, sou treinador e hoje falarei contigo acerca da respiração na corrida. Será que você está respirando de forma adequada durante o seu programa de corrida? Olha, eu já posso iniciar esse treino de hoje falando que não se preocupe com a sua respiração, porque a respiração, antes de tudo, é um fenômeno metabólico e, ao mesmo tempo, é um fenômeno atmosférico. Vou te explicar. Quando corremos, ou seja, a corrida de rua, nós utilizamos a energia, nós utilizamos um metabolismo chamado metabolismo aeróbio. O que é o metabolismo aeróbio? O metabolismo aeróbio é um momento que você, é uma condição na qual você respira, ou seja, ao inspirar, puxar ar de fora, ou seja, da atmosfera para dentro do seu corpo, para os seus pulmões, esse ar, esse oxigênio vai lá no seu músculo, vai numa região chamada mitocôndria. Ali na mitocôndria, esse oxigênio vai reagir com alguns substratos, ou seja, com outras substratos energéticos ali e vai produzir o ATP, que é a sua energia. Só que existe um lixo, que é um subproduto, vou falar lixo só para você poder entender, que é o CO2, dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono não pode ficar dentro do seu corpo, então você tem que eliminar esse dióxido de carbono para fora do seu corpo. Então você aumenta então o fluxo expiratório, você tem que soltar mais ar. Só que eu falei o quê? Você está usando energia aeróbia, você precisa de oxigênio, então você tem que inspirar mais para buscar esse oxigênio. Então, naturalmente, você já aumentou a sua respiração, sem você ficar pensando, calculando para fazer isso. Seu corpo é sábio, ele faz isso porque ele está precisando, é uma demanda energética, ele está precisando de mais oxigênio para produzir energia, ele está precisando de eliminar o lixo, que é o CO2. E também, durante a corrida, embora seja predominante aeróbio, nós também então, utilizamos também a energia anaeróbia. O que é a energia anaeróbia? É uma energia que não precisa de oxigênio. Basicamente, você, de um modo geral, você degrada aí os macronutrientes, mas de modo particular, a glicose. Você quebra a glicose, que é açúcar. E ao quebrar esse açúcar, você produz energia. Só que o lixo disso é o ácido. Então você não pode ficar com o seu corpo ácido. Eu não vou adentrar aqui na bioquímica pura, mas enfim, esse ácido faz mal para o seu corpo, você entraria em falência. Então você tem que eliminar esse ácido. De que maneira você elimina esse ácido? Esse ácido, ele reage internamente no seu corpo com o bicarbonato de sódio. É isso mesmo, com o sódio ali, tem um bicarbonato, você reage e produz o quê? CO2, aquele mesmo CO2 que eu falei agora há pouco. Então você tem que eliminar esse CO2, ou seja, esse lixo, e isso faz com que você aumente mais ainda a respiração. Por exemplo, naqueles tiros que você faz, tiros de 800, de 600 metros, para quem já está mais avançado, evidentemente, não é para você que é iniciante, você nem faz tiro ainda. Mas para quem faz tiro, ele me entende. Então você está me entendendo o que eu estou dizendo. Porque você tem que eliminar mais CO2, porque você não pode ficar com isso no seu organismo, porque na verdade o seu corpo está mais ácido. Então esse mecanismo metabólico, ele é fisiológico, então não se preocupe. E eu disse também que a respiração também é um fenômeno atmosférico. E por que é um fenômeno atmosférico? Porque quando a sua pressão dentro da sua caixa torácica, ou seja, aqui do seu tronco, está menor, ou seja, tem uma menor pressão, e existe uma pressão maior fora, porque imagina, aqui nós temos ar externamente, esse ar gera uma pressão no nosso corpo. Imagina essa pressão externa maior e uma pressão interna menor dentro do seu peito, dentro dos seus pulmões. Esse ar quer entrar, então ele entra por pressão. E quando esse ar entra, a pressão interna aumenta e a pressão externa diminui, então esse ar quer sair. Então é um fenômeno também atmosférico, então você não deve se preocupar a priori, exceto se você tem alguma doença de base, uma doença cardiopulmonar, ou seja, cardíaca ou pulmonar. Então aí é uma exceção, você evidentemente deve procurar um médico para que ele te oriente da melhor maneira e você se trate. E é claro que você pode, em muitas circunstâncias, treinar também, mas de forma adequada, com um bom planejamento
associado, né, em comum acordo com o seu médico. Então, você deve se atentar caso você tenha alguma doença de base. Mas isso aqui é uma exceção. Mas, de um modo geral, não se preocupe com a respiração. E o que vai acontecer? Durante a sua própria corrida, você vai respirar pelo nariz e pela boca, porque vai depender muito, conforme eu disse, da sua demanda energética do momento. Então, não se preocupe. Agora, muitas pessoas falam, e é muito útil, os exercícios respiratórios, para que você treine a musculatura intercostal, para melhorar a expansão da sua caixa torácica, ou seja, caber mais ar, melhorar também a capacidade do seu diafragma descer mais. Tudo isso é muito válido. Claro que a melhor maneira de você treinar a musculatura intercostal e a musculatura do diafragma para a corrida é se exercitando na própria corrida. A própria corrida gera uma condição muscular específica. Mas esses exercícios respiratórios que nós temos, né, de fazer inspirações profundas, também é útil, claro, evidentemente, e até para situações para além da sua corrida, para situações de relaxamento, caso você precise realizar um bom relaxamento numa pré-corrida, por exemplo, ou numa pós-corrida, isso vai ser muito útil. Mas, de um modo geral, a própria demanda da corrida já de alguma maneira vai preparar sua musculatura. Mas não estou aqui limitando e também não estou aqui depreciando também a importância de se realizar exercícios extras. E se você achou interessante esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com algum amigo seu que corre também, que deseja entender acerca da respiração durante a corrida. E se você quiser ser o meu atleta, se você quiser entrar no meu time 86 de corrida, eu montarei a sua planilha de treino personalizada. Você pode ser meu atleta de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Basta enviar para mim uma mensagem pelo WhatsApp, que está aqui abaixo na legenda, ou enviar para mim um direct, que eu atenderei você com o maior prazer. Dito isso, aguardo você até o próximo treino. Um forte abraço.